Como o homem da caverna criou a primeira economia sem saber. Vamos dar uma volta no passado e imagine que você acorda amanhã de manhã. Imagine que você voltou lá para a história. Na economia primitiva, você não tem dinheiro, não tem mercado, não tem Pix, não tem celular, você não tem nem uma nota de R$ 2. O que você tem? Suas mãos, um grupo de pessoas ao redor de uma fogueira e a natureza. Seu problema é um só: comer antes do sol se pôr. Não tem estoque, não tem poupança, não tem empréstimos, não tem os alimentos que produzimos hoje. Você depende somente da natureza. Essa não é uma série apocalíptica da Netflix. Essa é a vida real de 99% da história da humanidade. Essa história real da economia primitiva, onde tudo começou até chegarmos os dias atuais, a economia que nós vivemos hoje. E o mais surpreendente, os caçadores da pré-história, eles já sabiam coisas sobre negócios que muitos empreendedores hoje, no ano de 2026, eles ainda não conseguiram aprender. Vamos voltar a 50 mil anos atrás. Vem comigo. No passado, na pré-história, não existia a palavra economia que nós conhecemos hoje, mas tudo que a gente chama de economia hoje, produção, consumo, distribuição, escassez, já estava ali. Existia sobrevivência do jeito mais puro possível, mesmo sem eles entenderem. Vamos entender como que funcionava. Primeiro, não existia propriedade privada como a gente conhece hoje. Tudo que o grupo coletava ou caçava era dividido entre eles. Quem caçou mais, quem coletou, quem pescou mais, eles não guardavam para si, pelo menos não sozinho. Porque na antiguidade, eles, como eu já falei, eles viviam em grupo e eles faziam isso porque eles pensavam no amanhã. De repente estavam lá coletando hoje, caçando, pescando, coletando, e eles se machucam. Como é que no amanhã eles iam coletar se eles estavam machucados? Então o grupo pescava e dividia entre si. Então eles estavam pensando no amanhã, nessa coletividade. Então a regra era simples: hoje você traz, amanhã você recebe. Digamos que ali existia uma certa reciprocidade, que é a forma mais antiga que a gente conhece de seguro de vida. Segundo, não existia estoque. Não dava para guardar carne, peixes, frutos por muito tempo, porque naquela época não existia geladeira. Daí nós entendemos que a economia primitiva era uma economia do presente. Por quê? Tudo que se produzia consumia rápido, porque senão estragava. Então temos aí terceiro, a primeira divisão do trabalho. Conforme foi se desenvolvendo no passado, foram surgindo também as divisões de trabalho. Então uns caçavam, outros coletavam frutos, raízes, pescavam, faziam ferramentas de pedras. Cada um fazia o que sabia fazer de melhor. Isso ia aumentando a eficiência do grupo todo. Ou seja, significava dizer que mais comida com menos esforço. Reparem que, mesmo sem perceber, eles já estavam aplicando o que a gente chama de vantagem comparativa. A mesma ideia que explica por que os países trocam produtos entre si. Hoje vamos traduzir o que aconteceu ali em linguagem de economia de verdade. A economia primitiva, ela nos ensina as três verdades brutas. A escassez, ela é a mãe de todas as regras. Por quê? Se for pararmos para analisarmos, na pré-história, o recurso escasso era a comida. Por quê? Eles não produziam o seu próprio alimento no início. Eles dependiam totalmente da natureza. Então, eles tinham que coletar e caçar o que era escasso: comida. Hoje pode ser tempo, mão de obra, dinheiro, mas a lógica é a mesma. Quando é escasso, você precisa escolher. E toda escolha, ela tem um custo. Aquilo que você deixou de fazer, cooperação,
vence esforço individual. Se fazermos uma comparação, o caçador solitário morria. O grupo que cooperava sobrevivia. A economia nunca foi sobre cada um por si. Não havia contrato assinado, não havia juiz, não havia advogado. O que havia era apenas a palavra e a reputação. Quem traía o grupo era expulso. Naquela época, expulso sozinho não sobrevivia. Então, naquela época, a confiança ela era mais valiosa que qualquer pedra. Esses três pilares, cooperação, confiança e escassez, ele sustenta até hoje qualquer negócio. Agora que vem a parte mais interessante para quem tem negócio hoje. O que um homem da caverna pode te ensinar? Não confunda estoque com riqueza. O caçador primitivo, ele não acumulava carne porque ela estragava. Ele acumulava relacionamentos com o grupo. O mesmo vale para você. O seu maior patrimônio não é o que está no seu estoque ou na sua conta bancária hoje. É sua rede de clientes, fornecedores, parceiros, as pessoas que confiam em você. Está nela como se fosse sua única proteção contra o inverno. Se você está sozinho, você é vulnerável. Muitos empreendedores querem fazer tudo sozinhos. Vender, entregar, postar, cobrar. Na pré-história, esse caçador sozinho, ele virava comida de tigre. Hoje vira estatística de falência. A pergunta prática é: quem é sua tribo? Quem é que está ao seu lado para cobrir sua fraqueza enquanto você usa sua força? Se você não tem resposta, comece hoje a formar parcerias estratégicas. Uma troca justa com outro pequeno negócio pode valer mais que anos de esforço solo. A primeira negociação não foi com dinheiro, foi com palavra. O caçador não dizia me pague R$ 100, por exemplo. Ele dizia confia em mim, amanhã eu trago para você. A palavra dele era o único ativo para o empreendedor de hoje. Entregue o que prometeu dentro do prazo ou antes do prazo, com um brinde se possível. Pequenas quebras de expectativas, elas acumulam a moeda mais rara do mercado, chamada de reputação. E reputação, meu amigo, ninguém consegue imprimir. O homem primitivo, ele resolveu o problema da fome com cooperação e troca direta. Mas um dia ele enfrentou um problema novo. O Gru, ele tem carne e quer um machado. Maria, ela tem um machado e quer frutas. Ou seja, aí houve um travamento na troca. Porque para haver a troca, o que Maria queria frutas. E Gru, ele não tinha frutas para oferecer a ela. A troca direta travou. E para resolver esses impasses, que o ser humano fez uma das maiores invenções de todos os tempos. Uma invenção que começou com conchas, passou pelo sal, passou pelo gado, dinheiro e até chegar ao Pix nas datas de hoje. Esse é o assunto do próximo episódio: a invenção do dinheiro e por que a concha já valeu mais que uma casa. Me chamo Henderson. Qual dessas três lições fez mais sentido para você? Me ajude aí compartilhando se você gostou. Deixe seu comentário, eu vou ler todos, e ative o sininho e se inscreva. Até o próximo episódio. Tchau!